O que acontece com aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Deus condenará uma pessoa que nunca ouviu falar dele? Todas as pessoas são responsáveis perante Deus, quer tenham ou não ouvido falar nele. A Bíblia nos diz que Deus se revelou claramente na natureza, Romanos 1:20, e nos corações das pessoas, Eclesiastes 3:11. O problema é que a raça humana é pecadora. Todos nós rejeitamos esse conhecimento de Deus e nos rebelamos contra ele. Isso está em Romanos 1:21-23. Se não fosse pela graça de Deus, estaríamos entregues aos desejos pecaminosos de nossos corações, permitindo-nos descobrir quão inútil e miserável é a vida longe dele. Deus faz isso por aqueles que o rejeitam continuamente. Romanos 1:24-32. Na realidade, não é que algumas pessoas não tenham ouvido falar de Deus, pelo contrário. O problema é que rejeitaram o que ouviram e o que é facilmente visto na natureza. Deuteronômio 4:29 proclama: de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Esse versículo ensina um princípio importante. Todo aquele que verdadeiramente busca a Deus, o encontrará. Se uma pessoa realmente deseja conhecer a Deus, Deus se dará a conhecer. O problema é que não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Isso está em Romanos 3:11. As pessoas rejeitam o conhecimento de Deus que está presente na natureza e nos próprios corações. E, em vez disso, decidem adorar um Deus da sua própria criação. É tolice debater a justiça de Deus ter enviado para o inferno alguém que nunca teve a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. As pessoas são responsáveis perante Deus por aquilo que ele já lhes revelou. A Bíblia diz que as pessoas rejeitam esse conhecimento e, portanto, Deus é justo ao condená-las ao inferno. Em vez de debater o destino daqueles que nunca ouviram, nós, como cristãos, devemos fazer o nosso melhor para garantir que ouçam. Somos chamados a espalhar o Evangelho pelas nações. Mateus 28:19-20. Atos 1:8. Sabemos que as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus revelado na natureza, e isso deve motivar-nos a proclamar as boas novas da salvação através de Jesus Cristo. Somente aceitando a graça de Deus através do Senhor Jesus Cristo, as pessoas podem ser salvas dos seus pecados e resgatadas de uma eternidade longe de Deus. Se supormos que aqueles que nunca ouvem o Evangelho recebem a misericórdia de Deus, perdemos a nossa motivação para o evangelismo. Também nos deparamos com um problema terrível. Se as pessoas que nunca ouvem o Evangelho são automaticamente salvas, então faz mais sentido garantir que ninguém jamais tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho, porque então haveria uma chance de que elas rejeitariam a Cristo e fossem condenadas. A Bíblia deixa claro que aqueles que perecem sem Cristo enfrentarão uma eternidade no inferno. O mandato de Jesus de evangelizar o mundo inteiro ainda está em vigor. As pessoas precisam invocar o nome do Senhor. Mas como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Isso está em Romanos 10, 14, 15. Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo precisam desesperadamente ouvir. E isso fez com que Paulo exclamasse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Isso está em 1 Coríntios 9, 16.